E aí, pessoal? Vamos ver. Boa noite a todos. Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? As pessoas estão entrando nesta véspera de feriado. Olha só quem diria. Pois é, pessoal, na nossa última live, o que aconteceu? Eu comecei a dar algumas dicas, alguns passos para a gente tentar se expressar, se comunicar melhor, não é? E aí, pessoal, Danilo, Amanda, Maria. Pois então, aí acontece que chegou uma pergunta sobre os erros que me chamam mais a atenção, que acontecem na atualidade, que eu percebo que são erros comuns e que as pessoas falam, passam vergonha desavisadamente, né? Então, o que eu fiz? Eu gostei tanto dessa pergunta que eu resolvi fazer esta live só com esses erros que eu observo que a gente acaba cometendo muito no nosso dia a dia. Vocês estão me ouvindo? Alguém pode me dizer se dá para ouvir, se a imagem tá ok, se tá tudo certinho? Vamos lá, né? Vamos para frente. Então, queria começar dizendo que a ideia aqui nesta noite não é dar assim uma aula de gramática, certo? A ideia não é essa, mas é apenas chamar a atenção de vocês para algumas falhas, alguns errinhos para vocês mesmos examinarem se estão cometendo estes erros, se vocês estão escorregando aí na língua portuguesa. Claro que existem muitos erros, mas eu tentei aqui separar os que são os que eu vejo mais normalmente por aí, certo? E os que chamam minha atenção, os que me incomodam mais, vamos dizer assim, né? Claro que tem uns erros muito mais absurdos, né, gente? Mas eu tentei trazer aqui aqueles que a gente comete e, sabe, nem percebe, não percebe que está falando errado, mas está falando errado. São erros que eu vejo nos grupos do WhatsApp, vejo nos e-mails, vejo também nas legendas das redes sociais, né? Estamos aí passando vergonha de graça, nem sabemos que estamos passando vergonha, né? Então, vamos lá, vamos começar. O primeiro que eu separei aqui, pelo menos aqui em Fortaleza, eu percebo que pelo Nordeste, que é um erro bem comum. Eu não sei como é que é em outras regiões do país, né? Mas a gente usa o para mim quando é para usar para eu. Por exemplo, empresta um livro para mim ler, né? Eu trouxe um sanduíche para mim comer. O que tem aí para mim fazer? Entenderam? E a forma correta é para eu, né? Toda vez antes de um verbo no infinitivo, né? Que são os verbos ali na sua forma raiz, a gente vai utilizar o para eu e não o para mim. Então, o que seria correto? Empresta um livro para eu ler. Eu trouxe um sanduíche para eu comer. Tem alguma coisa aí para eu fazer? Entenderam? Então, esse é o número 1. Eu fiz aqui uma listinha de 10. Eu acho que a gente vai conseguir ver todos, certo? E aí, será que vocês estão falando assim, hein? Pra mim? Pai, não deu pra mim fazer, não.
não deu pra mim ver isso não. Às vezes sai assim, opa, escorregou. E realmente está totalmente errado. Não dá para defender. O segundo errinho que eu percebo que a gente comete bastante, e esse eu às vezes até, se for uma pessoa conhecida, né? Pessoa conhecida, eu até dou uma corrigida, assim, ei, não é assim, não é assim, que é o A com H e o A sem H. O A com H a gente usa para o passado e o A sem H a gente usa para o futuro. Então, colocar aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Nossa parceria começou há mais de 10 anos. Esse A é com H, né? Há mais de 10 anos, ou seja, A com H a gente usa para falar do passado. Viajo daqui a 2 horas. Futuro, né? Então, é o A sem H. Viajo daqui a 2 horas. Há 2 anos não tiro férias. Né? Há muito tempo não vejo fulano. Já faço isso há 10 anos. Então, todos esses As é H, A, acento, certo? Porque nós estamos falando de algo que do passado, de muito tempo. Agora, quando nós vamos falar para o futuro, é o A sem H, né? Entrego o relatório daqui a 2 dias. Eu vou ver meu amigo daqui a 1 semana. Entenderam aí a diferença? Porque eu vejo bastante mesmo, as pessoas falando do passado e utilizando o A sem H, né? E está errado. Pé, certo? Então, vamos lá para o terceiro ponto, que eu também observo que nós erramos, sem querer. Parece até, esse aqui é uma casquinha de banana, porque parece até que está certo. Parece até que está certo do jeito que a gente está falando, mas não está. Que é o verbo fazer para tempo transcorrido. Vou explicar melhor aqui para vocês identificarem. Todas as vezes que vão falar de um tempo transcorrido, ou seja, 10 anos, 2 anos, 1 semana, sempre é faz, nunca é fazem. Não é fazem 10 anos. Não é fazem 5 anos. Sempre é faz. Faz 10 anos que eu trabalho aqui. Faz 5 anos que fulano foi embora. Entenderam? Será que alguém aí usava fazem? Vai se lembrar todas as vezes. Isso está totalmente errado. Faz 10 anos que eu não vejo o mar. Faz 5 anos que eu me formei. Então, toda vez que você for usar fazer no sentido de tempo transcorrido, sempre é faz, nunca é fazem, certo? Gravem aí, gravem aí, memorizem. Vamos aqui para o quarto exemplo que eu trouxe aqui dos erros. Esse aqui eu até mencionei na live passada, certo? Que é a pontuação. Gente, vou dizer uma coisa, toda vez que você termina uma frase, eu até nunca o ponto é longe da palavra. Não existe o espaço, certo? Você terminou a frase, o que acontece? As pessoas dão um espaço e botam um ponto, uma exclamação, um ponto final ou interrogação. Isso não existe, não existe na nossa língua, certo? Então, sempre que você for colocar um ponto, ele é grudado com a palavra anterior, com a palavra que vem antes. Até se for no meio da frase, né, que eu falei uma vírgula, ou um ponto e vírgula,
ou um dois pontos, certo? Sempre ele vem grudadinho na palavra que vem ali antes, na palavra que está coladinha antes dele, certo? Não existe esse espaço. Agora, o que eu acho engraçado é que é mais difícil, né? Colocar o espaço, aí a gente vai e bota o espaço e bota o ponto. Como é que pode? Então, outra coisa, a gente exagera demais nos pontos, né? Coloca lá, oi! Aí bota 10 exclamações. Gente, pra que isso? Não existe esse negócio de 10 exclamações. Você tá muito empolgado, bota 3 exclamações, entendeu? Ou então a gente bota vários pontinhos, a famosa reticências, que são o quê? 3 pontos. Não existe 2 pontos, nem 10 pontos. São 3 pontinhos, as reticências. Por isso que elas são... as reticências são conhecidas, é conhecida essa pontuação como 3 pontinhos. Olha só, entenderam? Então, vamos lá usar 3 pontinhos ao invés de 2 pontinhos, ou 8 pontinhos, ou 10 pontinhos, tá bom? Essa próxima aqui é um exemplo que está estampado aí pela nossa cidade, que é o vai dar certo. Vai dar certo, dê-a acento. Essa frase está errada. Não é vai dar certo, é vai dar certo, certo? O verbo no infinitivo. Então, muitas vezes quando a gente vai utilizar o dar e o dar, o estar e o estar, a gente bola as trocas, mistura tudo, né? E ao invés de usar, eu não posso dar nada em troca, bota, eu não posso dar nada em troca, que está errado. Pé. É o verbo, vou dar exemplos aqui do dar na sua forma infinitiva, certo? Eu não posso dar nada em troca. Você pode me dar uma ajuda? Todos esses são DAR. Ela gosta de dar muitos exemplos em suas aulas. Vamos dar as boas-vindas. Então, em todas as situações, o verbo está na sua forma infinitiva, ou seja, na sua forma raiz, né? Já o dar, a acento, o que acontece? Ele está na terceira pessoa do singular, então você tem que ligar essa pessoa. Por exemplo, ele dá esmola. Um bom pai, né, que também é a terceira pessoa, ele, o pai. Um bom pai dá bom exemplo aos seus filhos. Ele dá excelentes palestras, entenderam? Então, assim, veja se está na terceira pessoa do singular, né? Se você pode colocar ali ele ou ela, então sempre será dá, dê-a acento, entenderam? Não é vai dar certo, é vai dar certo. Então a gente acaba trocando. E essa questão aqui tem muito a ver, isso de usar o dar e o dar, o estar e o estar. Tem muito a ver com uma coisa que eu comentei na live passada, para você usar da forma correta. Às vezes você pode não saber a regra que está ligada àquela forma de escrever. Porém, como você tem repertório, como você já leu livros, como você já leu bons textos, você consegue saber qual é a forma correta somente puxando o seu repertório. Entenderam? Às vezes, eu não sei exatamente a regra gramatical ligada àquela frase, àquela forma de escrever. Mas quando eu falo, quando eu leio, aquilo soa estranho. Aquilo, está esquisito isso aqui. Aqui não é dar, D-A acento, aqui é D-A-R, ou não é estar, é estar com acento. Né? Então, por isso que é muito importante a gente ter boas referências de leitura.
não é ler 1 milhão de livros, leitura dinâmica, não. É ler bons textos com atenção. Vocês podem até depois ver no nosso YouTube a primeira live que eu explico melhor quais são os primeiros passos para você engrenar na leitura e adquirir repertório para poder ter uma boa escrita, se expressar melhor, se comunicar melhor. Vamos para o 6º ponto. Vou beber uma aguinha. Qual é o 6º ponto? É o traz com S e o traz com Z. O traz com S, ele tá dizendo assim, diz respeito a uma posição, né? É um advérbio de lugar. E o traz com Z está relacionado ao verbo trazer. Então, você sempre pode pensar nisso. Tipo, um exemplo, né? Ele estava por trás disso tudo desde o começo. Esse trás estava por trás disso. Tem a ver com o verbo trazer? Não, né? Tem a ver com o por detrás, estava por trás, que está relacionado à posição. Então, esse trás será com S e o acento agudo, né? Agora, se for assim, o autor traz para o seu romance a questão da seca. O autor traz, está no sentido de quê? De trazer, né? Ele trouxe essa ideia. Então, trazer é o que? Com Z. Esse traz é com Z. Ele sempre traz flores para mim. Então, ele sempre traz no sentido de trazer. Então, é um traz com Z. Se for, enganchou. Ande mais depressa, senão ficará para trás. Isso está relacionado a quê? A trazer? Não. Está relacionado à posição. Você vai ficar para trás. Então, é o traz com S no final. Vamos lá agora para o ponto 7. Ponto 7 também, um queridinho de todos, que é a diferença entre mas e mais. Bom, meu povo, não era para ser difícil isso aqui, né? O mais, o mais sem i, pode ser substituído por porém, contudo, todavia, né? Dá uma ideia de restrição, de oposição. Então, eu estou feliz, mas estou preocupado. Às vezes até a gente usa o mais sem ter essa ideia de restrição ou oposição, o que também é equivocado, né? Será que eu vou conseguir lembrar de um exemplo aqui? Mas a gente coloca uma frase e diz assim, mas, deixa eu pensar, eu estou feliz, mas quero continuar na festa. Tipo assim, não é mais, e ainda, talvez fosse, e ainda quero continuar na festa, né? É como se a gente quer colocar uma frase em oposição à outra sem a necessidade, entendeu? A primeira frase em oposição à outra. Então, toda vez que você for usar o mais, que normalmente vem depois de uma vírgula, você pensa, é isso aqui que eu estou dizendo, essa segunda oração, ela se opõe à primeira, porque se ela não se opor, se não for uma coisa restritiva, não é o mais que é para eu utilizar aqui, é outra coisa. E ainda, né? Ou então enfim, depende da frase. Mas tem que ficar ligada com o mais. Olha aí a Thay dizendo, vixe, eu faço isso, pois é. Então, a gente tem que ficar prestando atenção que a gente quer botar mais em tudo, né? Bota lá, vírgula, mais, sei que. Só que o mais só é necessário se for para dar essa ideia de oposição ou restrição ao que nós dissemos anteriormente. Bom,
E o mais com I? Bom, o mais com I, ele está sempre ligado a uma ideia de aumento, de quantidade, assim, quase que a número, né? Então, 2 mais 2 é igual a 4. Aí é o mais com I. Ele é o aluno mais estudioso, né? A ideia de intensidade, ele é o mais estudioso. Quanto mais ela trabalha, mais ela ganha. Entenderam aí a diferença? É bem grande a diferença do mais e do mais, então não vamos confundir. Essa aqui, este 8.8, já é uma coisa que talvez seja bem desconhecida, que é a diferença do em vez de e ao invés de. Eu acho que nós costumamos usar bem mais, até eu usava mais, o ao invés de, até tomar conhecimento desta regrinha. Tudo que a gente vai utilizar, acho que é até mais bonito, né? O ao invés de. Só que a gente só usa o ao invés de quando for uma relação de oposição mesmo. Em que sentido, por exemplo? Ao invés de ir para a direita, eu fui para a esquerda. É uma oposição clara. Mas quando for coisas que não estão diretamente opostas, nós utilizamos sempre o em vez de. Ou seja, o mais usual deveria ser o em vez de. Vou dar um exemplo. Em vez de comprar livros, gastou seu dinheiro com roupas. Em vez de festa, houve luto. Entenderam? E o ao invés é assim, ao invés de direito, escolheu agronomia, ou seja, outro curso, né? Ao invés de ter uma guerra, houve uma paz. Entenderam aí a diferença? Então, em vez de, indica uma relação de substituição, alternativa. Já o ao invés de é uma oposição. Oposição. Certo? Estamos chegando ao final. Olha só como eu fui rápida e sucinta. Não queria ficar falando muito de regras e tal. A ideia não é dar uma aula de gramática mesmo. É só a gente perceber se nós estamos cometendo estes erros, porque nós sempre podemos consultar. Né? E isso mesmo, tá? E é totalmente oposto, né? Quando for ao invés de. E o ponto 9 também, eu vejo muita gente errando, às vezes gente escrevendo errado, às vezes errado em matéria de jornal, que é o de encontro a e ao encontro de. Por exemplo, o que você faz vai de encontro a tudo que você defende. O que vocês acham quando fala assim, vai de encontro? Vocês acham que concorda ou que se opõe? Hein? Toda vez que a gente fala vai de encontro, sempre é uma ideia de oposição, se opõe. Né? O carro perdeu o freio e foi de encontro ao muro. Então, toda vez que for de encontro, é uma ideia de oposição. E quando for uma ideia de concordância, é ao encontro. Por exemplo, suas intenções vão ao encontro dos meus anseios. Ao encontro dos meus anseios. Agora, se fosse suas intenções vão de encontro aos meus anseios, quer dizer, não concordam, se opõem aos meus anseios. Vamos pensar em uma solução que vá ao encontro das exigências da população. Então, é o quê? Que se encontrem ao encontro, que vão de acordo aos anseios. Entenderam aí a diferença? Pra vocês nunca mais errarem o de encontro e ao encontro. Às vezes, o pior é que isso confunde totalmente o sentido de um texto, porque você quer dizer uma coisa e diz exatamente o oposto do que você quer dizer. Né? Quando você diz, o que você está dizendo vai
nossa, vai de encontro ao que eu estava pensando. Aí você fala isso pensando que tá dizendo assim, concorda com o que eu estava pensando, combina, tem tudo a ver, mas você tá dizendo que não tem nada a ver, entendeu? E finalmente chegamos ao 10º item desta minha listinha, que é o quê? O perca versus o perda, né? Perca é uma conjugação do verbo perder. Já a perda é um substantivo, né? E está ligada à ideia de dano, de carência, sumiço, prejuízo. Então a gente pode substituir para poder ter uma ideia. Vou dar aqui alguns exemplos, que sempre é melhor com exemplos, né? Perca, né? Que é uma conjugação, ou seja, normalmente tem a ver com a ideia de ação. Espero que o meu time não perca hoje. Não vou pedir demissão. Você quer que eu perca os meus direitos? Entenderam? Agora, quando for perda, que é normalmente você dá para ter uma ideia, isso não é uma regra geral, mas dá para ter uma ideia quando você coloca a perda, porque é um substantivo, né? Então, a perda do emprego me desestabilizou. As perdas financeiras são consideráveis. Toda vez que você coloca aí um artigo definido antes, a perca, ou a perda, as perdas, né? Vai ser perda, com D. Após o incidente, houve perda de sangue e enfraquecimento de sinais vitais. A frase de exemplo aqui, houve perda, né? Então, você pode também substituir por prejuízo, extravio, carência, sumiço, essas coisas relacionadas à ideia de dano, houve algum dano. Quando dá para fazer essa substituição, sempre vai ser perda. Por exemplo, vou pegar essa frase aqui, as perdas financeiras são consideráveis. Então, você pode substituir por prejuízo. Os prejuízos financeiros são consideráveis. Então, é perda, com D. Tá certo, pessoal? Então, estes são os 10 itens que eu separei aqui, que eu observo que a gente erra bastante no dia a dia, na escrita, na fala, e que realmente nos fazem passar vergonha no português, né? Principalmente, eu acho, no ambiente profissional, fica tão feio, né? Quando a gente tá ali escrevendo um e-mail, ou tá ali atendendo um cliente e tal, e comete um erro desses, vixe, chega, ai, eu percebo logo. E quem conhece um pouquinho também percebe, porque não são assim, né? Não são coisas super difíceis. Então, é importante a gente estar ligado aí nestes itens, tá bom, pessoal? Hoje vocês estão bem caladinhos aí, tem pouca gente, né? Hoje, véspera de feriado, deve ter 1 milhão de lives, não é verdade? E será que alguém tem alguma pergunta? Tem aí algum comentário para fazer? Qual é o erro que você observa que as pessoas cometem e que te dá uma gastura assim? Ai, meu Deus, não acredito que fulano errou isso. Ai, chega, Jesus. Comentem aí. Muita gente que entrou agora, já tá acabando, pessoal. Oh, meu Deus. A Thay tá perguntando sobre o entre e o dentre. Eu tava olhando sobre isso ontem mesmo. Vou te dizer, Thay. Pegar aqui a minha cola pra eu não errar. Porque às vezes eu sei dizer, eu sei usar e eu não sei explicar a regra, né? Mas vamos lá. Aqui, ó. O dentre a gente usa
quando tem a ver, quando ele pode ser substituído por meio de, o dentre, né? Por exemplo, triunfante, ele surgiu dentre a multidão, ou seja, por meio da multidão. Já em todos os outros casos é entre, entendeu? Por exemplo, entre os participantes havia 2 estrangeiros. Entre uma aula e outra, ele fazia uma pausa para o café, certo? Então, grava aí. Quando for dentre, é só quando der para você substituir por meio de. Entendeu? É isso. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? É isso, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Espero voltar mais vezes, continuar aqui com estas lives. Vou tentar salvar aqui. Se Deus quiser, colocarei também no nosso YouTube, tá bom? Para que ninguém passe vergonha aí com nestes 10 itens que eu citei aqui nessa live, tá bom? Então é isso. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até mais.